a gente chega com uma palavra de ânimo, de consolação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo de número 30, verso 5. Ministério Pão Vivo, mais um capítulo dentro de nossas lições relacionadas ao batismo de Jesus. É claro que o batismo de Jesus, ele gerou não só o batismo propriamente dito, o batismo de Jesus, mas o fato de João estar batizando e estar reunindo ali multidões para o batismo, a região toda foi influenciada, isto é, correu a fama daquele acontecimento de João Batista por toda a região, pela razão de que era um fato novo, era uma novidade dentro da área religiosa, pois Israel estava há 4 séculos, há 400 anos, sem o ministério profético. Deus, que havia usado profetas para falar ao povo, quer consolando, quer exortando, mas dada a rebelião do povo, então Deus silenciou. Então, 400 anos de silêncio profético. E de um momento para outro surge esta voz forte, surge este pregador exótico lá no deserto, pregando e batizando. Como batismo não era algo novo para os judeus. Os judeus usavam também o batismo, eles batizavam aqueles gentios que se convertiam ao judaísmo, eles batizavam e eles recebiam também pelo batismo. Estes eram chamados os prosélitos. Então, para eles, batismo não era algo novo. Mas o que os inquietou, que entre eles, quem praticava, quem celebrava o batismo, eram os levitas, eram os sacerdotes. E agora surge este profeta com uma mensagem nova, a mensagem de arrependimento, e a verdade é que o povo, quando está sedento de Deus, o povo não se amarra em sistemas religiosos, o povo não se amarra em tradições. Por isso, o povo foi ao Jordão e ouvia as pregações incisivas de João Batista e vinham até as águas, até o profeta
confessando os seus pecados e eram batizados. Isto gerou na liderança do judaísmo uma inquietação, um ciúme religioso, o que é comum na área religiosa, infelizmente. E então, eles foram com aquela pergunta, com aquelas perguntas que a gente já aprendeu em capítulos anteriores. Foram até João, perguntaram, e, aliás, antes da pergunta, ele, vendo a inquietação deles, ele já fez uma confissão: eu não sou o Cristo. Como quer dizer? Vocês estão pensando que eu sou o Cristo? Já vou dizendo, eu não sou o Cristo. Aí, isto gerou as perguntas subsequentes. És tu Elias? Não sou. És tu o profeta? Não sou. E eles como que irritados. Então, diga para nós, quem tu és? Quem és tu? Porque nós fomos enviados pelo nosso grupo religioso, nós temos que levar a resposta. Foi quando João Batista evocou a profecia de Isaías. Ele se declarou: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E mostrou que foi Isaías que profetizou isto. Ele estava dizendo, não, eu não sou Cristo, mas eu estou preparando o caminho dele. Mas eles ainda fizeram outra pergunta. Aliás, questionaram: se tu não és o Cristo, tu não és Elias, tu não és o profeta, por que batizas? Que gente esquisita! Foi quando Jesus disse: eu batizo em água, mas, olha, no meio de vós, isto eu fico impressionado com esta resposta. No meio de vós, tem um que vocês não conhecem. Note, ele deve ter despertado a curiosidade dos homens. No meio de um auditório, no meio de uma multidão quebrantada, uma multidão confessando pecados e um grupo de inquiridores religiosos. Aí o Batista diz: no meio de vós. Aliás, primeiro, eu batizo em água. No meio de vós tem um que vocês não conhecem. Este é aquele que eu já falei, que ele veio antes de mim, porque ele já existiu antes de mim. E eu não sou digno nem de me abaixando, desatar a correia de suas sandálias. No outro evangelho está escrito: eu não sou digno nem de levar, nem de carregar as sandálias dele.
Lá em Mateus está o registro. Eu vos batizo. Eu batizo em água. Mas ele, este que está no meio de vós, este Cristo, que vocês estão confusos, pensando que sou eu, este batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Sabem de quem que ele estava falando? Sabem quem era aquele que estava no meio deles e eles não sabiam? Aquele era o Senhor Jesus Cristo, que se revelaria no momento certo. Deus tinha dito para João Batista. Vamos usar uma linguagem nossa. Deus tinha dito para João Batista: fique de olho nessa multidão. Aquele que você vir descer sobre ele o Espírito em forma corpórea, como se fosse uma pomba. É este que batiza com o Espírito Santo. É este que é o Messias. É este que é o Cristo. João Batista já estava muito bem informado, mas eles tinham que ficar no mistério. Era segredo. No meio de vós tem um. Ele já estava lá, só não estava revelado. No meio de vós tem um que vós não conheceis. Olha, no próximo vídeo a gente vai absorver mais lições deste que estava no meio da multidão. E a multidão, aliás, os líderes religiosos não sabiam quem era ele. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.